O Apache jurou protegê-la de seus inimigos, mas lhe impôs uma condição impossível de recusar. Ano 1725. Nas terras áridas de San Cristóbal do Vale Vermelho, ao norte da Nova Espanha, o sol não brilhava como um farol de vida, mas como um carrasco que castigava sem piedade. A areia ardia como brasas sob as sandálias rasgadas de Lucia, uma jovem de origem mestiça que corria com o fôlego quebrado e os olhos transbordando de terror. Seus vestidos, rasgados e cobertos de pó, ondulavam como estandartes de uma batalha perdida. Atrás dela, os cascos dos cavalos levantavam uma nuvem sufocante. Os soldados coloniais não iriam deter-se até vê-la cair. Lucia havia desafiado o que ninguém ousava, fugir do fazendeiro que a reclamava como propriedade. Não era rebelde por natureza, não era guerreira, nem sequer havia empunhado uma arma em sua vida, mas carregava no peito algo que os homens armados não podiam dobrar: a obstinação de viver livre, ainda que essa liberdade a lançasse nos braços da morte. Cada passada era um grito sufocado. Cada suspiro, um desafio silencioso ao destino que queriam impor-lhe. O ar queimava, o horizonte tremia sob a dança do calor. E, no entanto, não foi o deserto quem lhe ofereceu refúgio, mas uma figura inesperada. Entre as colinas avermelhadas surgiu um homem alto, com o torso nu coberto de símbolos pintados com cinza e terra. Seus olhos escuros, penetrantes como lâminas, cravaram-se nos de Lucia com uma calma que contrastava com a violência da perseguição. Era um Apache da tribo Tzotlan, e sua presença era como a sombra de uma árvore solitária em meio a um deserto interminável. Podia significar salvação ou condenação. Ele levantou uma mão, firme como uma muralha, e na outra trazia um arco de madeira endurecida pelo fogo. Uma flecha assobiou no ar, e um dos soldados caiu do cavalo com um rugido de dor. Os demais se detiveram, confusos, antes de se reagruparem. Lucia caiu de joelhos, exausta, e naquele instante entendeu que havia chegado ao limite de suas forças. Se aquele Apache não interviesse, seria o fim. O homem aproximou-se com passos lentos, seguros, e sem abaixar o arco, inclinou-se para ela. Suas palavras foram poucas, pronunciadas em um espanhol áspero aprendido à força, mas carregadas de uma gravidade que gelou o ar. Eu te escondo dos inimigos, mas com uma condição. Lucia, tremendo, tentou articular uma resposta, mas a garganta seca só lhe permitiu um sussurro que mal foi um sopro. Que condição? Ele não respondeu. Apenas apontou para as colinas, para uma fenda escura que parecia engolir a luz do sol. Um refúgio. Talvez uma armadilha. A decisão estava em suas mãos, e no entanto não havia escolha. Se o seguisse, entregaria seu destino a um desconhecido. Se não, o entregaria à morte. O silêncio do deserto foi quebrado por um novo disparo de mosquete. A bala levantou areia junto a seus pés, recordando-lhe que a dúvida era um luxo que não podia se permitir. E assim, com o coração prestes a explodir, Lucia levantou-se cambaleante e seguiu o Apache rumo à escuridão, sem saber que cada passo a afastava de seus perseguidores e a acorrentava a um pacto que marcaria sua vida para sempre. O ar dentro da fenda era espesso, carregado de um cheiro úmido que contrastava com a secura do deserto. A penumbra engolia cada raio de sol, e o eco dos passos de Lucia se confundia com as batidas descompassadas de seu próprio coração. O Apache avançava diante dela, silencioso, com a tocha em uma mão e o arco ainda pendurado às costas, como se mesmo debaixo da terra a ameaça de um ataque fosse inevitável. A entrada da caverna fechou-se atrás deles com um murmúrio de vento e areia, e pela primeira vez, Lucia sentiu o peso do confinamento. O deserto havia sido cruel, abrasador e impiedoso, mas aquela escuridão era diferente. Parecia carregada de presenças invisíveis, como se a própria rocha guardasse segredos que não deviam ser revelados. A chama da tocha projetava sombras alongadas que dançavam nas paredes, formando figuras que pareciam rostos e mãos estendidas. E Lucia se perguntou se não havia entrado na morada dos espíritos. O Apache não falou durante um longo trecho. Caminhava com passos firmes, sem olhar para trás, e ela o seguia como quem segue um juiz em seu próprio julgamento. Cada respiração era um esforço. Cada som da água que pingava no fundo era um lembrete de que estava adentrando em um mundo que não lhe pertencia. Finalmente,
Quando o túnel se abriu em uma câmara ampla iluminada por pequenas tochas presas nas fendas, o homem deteve-se e virou-se para ela. Seu olhar não tinha ternura nem compaixão, apenas a dureza de quem havia vivido batalhas demais para acreditar em misericórdias. Levantou o queixo, como se declarasse algo solene, e suas palavras foram pronunciadas com um peso que parecia arrancado da própria terra. Aqui teus inimigos não chegam. Aqui estás a salvo. Mas não te escondo por bondade. Te escondo porque agora me pertences. Lucia sentiu o ar prender-se em seu peito. O cansaço da fuga, a dor em suas pernas e a angústia do medo transformaram-se de repente em uma raiva muda. Não respondeu de imediato, porque ainda não sabia se aquele homem falava de servidão, de casamento ou de algo muito mais sombrio. A única coisa que entendia era que havia caído em um destino tão implacável quanto o que tentava evitar. O Apache, cujo nome ainda não conhecia, deu um passo mais perto. Seus olhos brilhavam sob a luz vacilante da tocha. E quando falou, sua voz foi mais baixa, mais grave, quase um murmúrio que a caverna amplificou até fazê-la soar como um eco de outro tempo. Meu nome é Coatzin, e tu, mestiça do vale, serás minha dívida com os espíritos. Lucia sentiu o sangue pulsar em seus ouvidos. A palavra dívida a atravessou com um fio invisível, porque sabia que os Apaches não pronunciavam tais coisas em vão. Cada pacto com seus deuses, cada oferenda, cada união, tinha um preço que devia ser pago com sangue ou com vida. Não entendo, sussurrou ela, com a voz quebrada. Coatzin a olhou como se olha alguém que ignora o inevitável. Os soldados te buscam porque és cobiçada. Eu te escondo porque és marcada. A condição é simples. Se os espíritos pedirem tua vida será deles. Se pedirem tua união será minha. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que a respiração de Lucia parecia gritar contra as paredes de pedra. Cada palavra do Apache era um golpe contra a última ilusão de que havia escapado de seu destino. Agora compreendia que não havia fugido, apenas mudado de carrasco. As tochas vacilaram ao mesmo tempo, como se um sopro invisível tivesse percorrido a caverna. Lucia sentiu um arrepio percorrer-lhe toda a espinha. E naquele instante, soube que Coatzin não falava em metáforas. Aquela caverna não era um esconderijo comum, era um santuário, um lugar onde os pactos eram selados além da vontade humana. Tentou responder, gritar que não aceitava, que não queria fazer parte de nenhuma dívida, mas as palavras desmancharam-se em sua língua como cinzas. E quando finalmente levantou os olhos, Coatzin já não a olhava, mas sim o fundo da câmara, onde uma figura pintada com óxido vermelho na pedra parecia observá-los com olhos ocos. O Apache inclinou a cabeça e murmurou algumas palavras em sua língua, uma prece que Lucia não entendeu, mas que estremeceu seus ossos. Foi então que compreendeu a magnitude da armadilha em que havia caído. Não havia escapatória, porque até o silêncio das rochas parecia selar aquele pacto. O fogo crepitou com violência, iluminando o rosto severo de Coatzin, e Lucia sentiu seus joelhos tremerem como se o próprio chão se quebrasse sob seus pés. Naquela noite, sob a terra, entre sombras e ecos de deuses antigos, compreendeu que o preço de sua liberdade mal havia começado a ser cobrado. O murmúrio metálico tornou-se mais claro a cada segundo. No início eram ecos difusos que podiam confundir-se com o retumbar de pedras caindo, mas logo se transformaram em um som inconfundível. Esporas contra a rocha, o atrito de aço contra couro, o roçar de botas pesadas avançando com lentidão calculada. Lucia sentiu o peito contrair-se, como se o ar tivesse decidido abandoná-la. Os perseguidores haviam encontrado o refúgio. Coatzin não se moveu de imediato. Permaneceu ereto, com a tocha projetando sombras que alongavam sua silhueta até fazê-lo parecer um gigante. Seus olhos não se desviaram da escuridão do túnel de onde vinham os sons. E sua respiração era tão controlada que parecia escutar com todo o corpo. De repente soltou a tocha no chão e, no mesmo movimento, retirou o arco das costas. Lucia o observou tensionar a corda com uma calma tão mortal que compreendeu que para ele cada combate não era um acidente, mas um ritual. A jovem recuou alguns passos, tropeçando na pedra úmida da caverna. Sua mente debatia-se entre correr para um canto escuro ou permanecer junto daquele homem que havia jurado protegê-la, ainda que o preço dessa proteção fosse um abismo aberto sob seus pés. Sua garganta estava seca, mas um pensamento ardia como fogo em seu interior.
Se caísse nas mãos dos soldados, seria devolvida à fazenda, marcada, acorrentada para sempre. Se ficasse com o Apache, o preço era incerto, mas era vida, ao menos por enquanto. Um clarão cortou a escuridão. Era o reflexo de uma baioneta ao captar a luz da tocha caída. 3 homens entraram primeiro, curvados, empunhando mosquetes curtos adaptados para combates fechados. Atrás deles, a silhueta de um capitão delineou-se contra o túnel, sua voz áspera ressoando com autoridade. Ela está aqui. A mestiça não pode ter ido mais longe. Vasculhem tudo. Lucia conteve a respiração. Seu corpo tremia com um medo que roçava a paralisia. Mas então ouviu o estalo sutil da corda do arco. Coatzin, sem desviar o olhar do inimigo, falou num murmúrio tão baixo que parecia dirigir-se ao eco da caverna mais do que a ela. Aqui termina tua fuga. Ou aceitas minha condição, ou morres com eles. A frase caiu como uma sentença. Lucia quis gritar-lhe que não tinha escolha, que tudo aquilo era injusto. Mas as palavras se afogaram porque sabia que Coatzin tinha razão. O destino havia fechado todas as saídas, exceto aquela. O primeiro disparo retumbou, e o projétil estourou contra a rocha a centímetros da cabeça de Lucia, lançando estilhaços que rasgaram sua face. O eco foi ensurdecedor, como se a montanha inteira rugisse. Então, antes que a fumaça se dissipasse, uma flecha assobiou na penumbra e atravessou a garganta do soldado que havia disparado. O homem caiu de joelhos, os olhos esbugalhados, com as mãos tentando inutilmente deter o sangue que jorrava em borbotões. Os demais avançaram, gritando, confiantes em seu número e em seu aço. Coatzin lançou outra flecha com precisão letal, mas um dos soldados conseguiu esquivar-se e arremeteu com a baioneta contra seu peito. O choque ressoou com um golpe metálico quando Coatzin desviou a arma com o próprio arco, partindo-o em 2 com um movimento seco. Com a outra mão, desembainhou uma faca de pedra negra e a enterrou no flanco do atacante, que desabou com um rugido abafado. Lucia gritou sem querer. Sua voz reverberou nas paredes, alimentando o caos. O capitão a escutou e lançou-se contra ela. Sua figura impunha terror, o uniforme empoeirado, a barba desgrenhada, os olhos brilhando de cobiça e raiva. Estendeu a mão enluvada para agarrá-la, e Lucia, instintivamente, lançou-se para trás, tropeçando na rocha e caindo ao chão. O capitão estava prestes a alcançar, lá quando Coatzin apareceu entre ambos como uma muralha viva. O choque foi brutal. O aço do capitão chocou-se contra a pedra da faca, e as faíscas iluminaram por um segundo o rosto do Apache. A luta transformou-se em um turbilhão de golpes, grunhidos e ecos metálicos que faziam as paredes tremerem. Lucia observava com o coração na boca, sentindo que em cada embate se decidia não apenas sua vida, mas o destino que ficara selado naquela caverna. O capitão conseguiu empurrar Coatzin contra uma parede, pressionando a lâmina contra seu pescoço. O Apache, ofegante, girou apenas o rosto em direção a Lucia. Seus lábios se moveram, pronunciando uma única palavra que ela pôde ler mesmo sem escutar, lá por completo. Decide. Lucia sentiu um vazio no peito. Todo o seu corpo gritava para fugir, para buscar qualquer fenda na rocha e escapar enquanto ainda podia. Mas sua mente ardia com a imagem do que a aguardava lá fora. Correntes, golpes, submissão. O fogo nos olhos do Apache era sombrio, perigoso, mas havia nele algo que jamais vira nos soldados: a determinação de lutar até o fim. Pegou uma pedra do chão com as mãos trêmulas e, sem pensar, lançou-a contra o capitão. O impacto foi seco, brutal, e o homem perdeu o equilíbrio apenas o suficiente para que Coatzin se libertasse e o empurrasse ao solo com uma fúria contida. A faca brilhou por um segundo antes de cravar-se em seu peito. O grito do capitão reverberou pela caverna e apagou-se em um suspiro final. O silêncio que seguiu foi insuportável. A fumaça da pólvora flutuava como uma nuvem baixa, o cheiro metálico do sangue impregnava cada canto, e as tochas pareciam arder com mais violência, como testemunhas de um pacto sombrio. Lucia levou a mão ao rosto, sentindo o sangue seco em sua face, e compreendeu que com aquele gesto, com aquela decisão, havia cruzado um limite do qual nunca poderia retornar. Coatzin a observou por alguns segundos que pareceram eternos. Não disse nada, mas seus olhos falaram mais do que qualquer palavra. Ela já havia aceitado a condição,
ainda que não soubesse o que isso significava em toda a sua magnitude. A respiração de Lucia seguia entrecortada quando um som distante, ainda mais profundo que os passos dos soldados, estremeceu a caverna. Era um tambor. Não vinha dos colonos, mas do mais profundo das montanhas. O eco desse tambor mudou tudo. Não haviam caído em um esconderijo, mas em um terreno sagrado onde os inimigos de fora eram apenas o começo. O silêncio posterior à batalha havia sido quase insuportável. Mas aquele novo som mudou tudo. Primeiro foi apenas um murmúrio grave, um pulso irregular que se confundia com as batidas no ouvido de Lucia. Contudo, em poucos segundos, tornou-se mais claro, mais marcado, como um tambor que ascendia das entranhas da terra. Cada golpe ressoava nas paredes da caverna e fazia o chão vibrar sob seus pés, como se a montanha inteira tivesse se transformado em um coração vivo que pulsava com um propósito sombrio. Lucia recuou, com os olhos bem abertos, temendo que fossem mais inimigos. Talvez outra tropa de soldados que tivesse descoberto o passadiço. Mas Coatzin não demonstrou surpresa. Não correu, não pegou seu arco nem se preparou para um ataque. Pelo contrário, fechou os olhos por um instante e ergueu o rosto, como se escutasse uma voz antiga que lhe falava através do ritmo daquele tambor. Sua respiração mudou, mais lenta, mais profunda, como quem se prepara para um ritual. "O que é isso?" perguntou Lucia, com a voz quebrada pelo medo. Coatzin abriu os olhos e a fitou com uma severidade que não deixava espaço para dúvidas. "É a montanha. Os ancestrais ouviram nosso sangue." Lucia não entendeu, e talvez nunca entendesse por completo, mas suas palavras não eram um enigma vazio. Cada fibra de seu corpo dizia-lhe que aquilo não era um simples som. Era um chamado, um lembrete de que aquele refúgio não era um esconderijo, mas um santuário onde forças invisíveis vigiavam cada decisão, cada ato de violência, cada juramento pronunciado. O Apache caminhou até a parede onde a figura pintada com óxido vermelho parecia observá-los. Seus dedos tocaram a rocha com respeito, como se acariciassem um corpo vivo. Depois murmurou algumas frases em sua língua. Palavras que para Lucia eram incompreensíveis, mas que encheram a caverna com um eco profundo. Como se as pedras respondessem. Ela quis falar, quis dizer que deveriam sair dali, que os soldados poderiam voltar em maior número, que a montanha era perigosa demais, mas o medo a deixou muda. Em vez disso, limitou-se a observar Coatzin, cuja silhueta recortada contra o fogo parecia crescer, como se a própria caverna o reconhecesse não como um intruso, mas como um guardião. Finalmente, ele virou-se para Lucia e falou, devagar, com cada palavra carregada de um peso insuportável: "Tua vida já não é apenas tua. Eu te escondi dos homens, mas agora os espíritos colocaram seus olhos em ti. A condição não é minha, é deles." Lucia sentiu o ar escapar de seus pulmões. As palavras do Apache eram mais terríveis que qualquer corrente, mais cruéis que a fazenda da qual havia fugido. Ao menos lá conhecia a natureza de sua prisão. O tambor tornou-se mais intenso, batendo com um ritmo hipnótico que parecia marcar um ritual invisível. O fogo das tochas agitou-se, lançando sombras que se alongavam nas paredes e que por um instante pareceram mover-se por vontade própria. Lucia recuou até encostar-se na rocha, e em seus olhos havia lágrimas que não queria derramar. "O que eles querem de mim?" perguntou num fio de voz, incapaz de sustentar o olhar de Coatzin. Ele não respondeu de imediato. Guardou silêncio, como se a resposta não dependesse dele, mas do próprio eco da montanha. Finalmente, sua voz surgiu áspera, carregada de resignação. "Eles querem tua entrega. Querem tua força, ainda que não saibas que a tens. E se não lhes deres, o deserto te devorará, assim como aos que vieram antes." Lucia cerrou os punhos, lutando contra o tremor das mãos. A palavra entrega não era clara. Falava de sua vida, de seu corpo, de sua vontade. Nenhuma opção era aceitável, mas todas pareciam inevitáveis. Pela primeira vez, compreendeu que a condição do Apache era muito mais do que um capricho humano. Era um pacto que ele próprio havia feito antes de conhecê-la. E ela não passava da peça que faltava para completá-lo. O som do tambor cessou de repente. A caverna mergulhou num silêncio doloroso, como se a montanha inteira contivesse a respiração. Coatzin baixou a cabeça, fechou os olhos e permaneceu calado durante alguns segundos que pareceram eternos,
Quando voltou a falar, sua voz era mais baixa, mais sombria, e já não parecia a de um homem, mas a de alguém que repetia uma mensagem que não lhe pertencia. Aceita a condição, Lucia, ou sai desta caverna e entrega tua vida aos que te perseguem. Ela sentiu que a pedra contra suas costas estava gelada, que a escuridão a envolvia como um sudário, e que o ar da caverna pesava como correntes invisíveis. Seu coração queria gritar que não, que jamais aceitaria, que fugiria mesmo que tivesse de morrer correndo, mas seu corpo sabia a verdade. Lá fora a esperavam correntes, e aqui dentro a aguardava um pacto com forças que não compreendia. Lucia ergueu o olhar, com lágrimas contidas, e pronunciou um sussurro que não sabia se era seu ou se a montanha o arrancava de seus lábios. Aceito. As tochas crepitaram ao mesmo tempo, como se o fogo tivesse escutado sua rendição. Os passos logo se materializaram em figuras. Eram vários, talvez 6 ou 7 homens, que emergiram do túnel como sombras arrancadas da rocha. O fogo das tochas revelou seus rostos curtidos pelo sol e pelo vento, as pinturas de guerra ainda frescas na pele, os arcos e lanças prontos como se a caverna não fosse refúgio, mas campo de batalha. Seus olhos brilhavam com a mesma intensidade das chamas, escuros, vigilantes, carregados de suspeita. Lucia sentiu o ar abandoná-la novamente. Havia aceitado a condição de Coatzin sem compreendê-la por inteiro. E agora, diante daqueles homens que pareciam medir cada um de seus movimentos, percebeu que sua decisão já não era um segredo entre ambos. O que havia dito num sussurro transformara-se em um grito aos olhos do clã. O primeiro a aproximar-se foi um ancião de cabelo trançado, cuja pele era tão áspera e marcada quanto a superfície da montanha. Seu olhar não continha a fúria dos jovens guerreiros, mas uma calma severa que resultava ainda mais intimidadora. Caminhou até colocar-se diante de Lucia e Coatzin, apoiando um cajado adornado com penas e ossos que tilintavam a cada passo. O que trouxeste à montanha, Coatzin? Perguntou em sua língua, embora Lucia não precisasse compreender as palavras para entender o peso do reproche que carregavam. Coatzin permaneceu ereto, com os músculos tensos como cordas prestes a romper-se. Não desviou o olhar do ancião e respondeu no mesmo idioma, com uma voz firme que ressoou em cada canto da caverna. Lucia não entendeu, mas sentiu como as palavras eram facas, como cada sílaba carregava um desafio. O murmúrio dos demais apaches estourou em um coro grave, como um rugido contido. Alguns erguiam suas lanças contra Lucia, outros contra Coatzin, como se naquele instante o fogo pudesse decidir quem era culpado e quem deveria pagar. O ancião levantou a mão e o murmúrio cessou. Virou-se para Lucia, seus olhos penetrando até o mais profundo dela, e então falou em um espanhol áspero, quebrado pelo peso dos anos, mas claro o bastante para que não restasse dúvida de seu julgamento. És mestiça. Sangue misturado. Não pertences aqui. Se te escondemos, os espíritos pedirão um preço. Já o aceitaste? Lucia quis falar. Quis explicar que não havia buscado refúgio, que apenas fugira de homens que a queriam acorrentar. Mas sua garganta estava seca, e tudo o que pôde fazer foi baixar o olhar. Coatzin, em troca, falou por ela, avançando um passo em direção ao círculo de guerreiros. Já aceitou. A condição está selada. O ancião o observou em silêncio. Seus olhos semicerraram-se, e neles não havia surpresa, mas algo mais sombrio. Resignação, talvez até medo. Apoiou o cajado com força contra a rocha, e o som seco retumbou na caverna como um trovão. Então já não é decisão dos homens, é decisão da montanha. Um murmúrio percorreu os guerreiros. Alguns baixaram as lanças, mas outros as mantiveram erguidas, sem confiar na presença de Lucia. O ar tornou-se espesso, como se a própria caverna aguardasse um derramamento de sangue. Lucia sentiu as pernas tremerem. Cada olhar cravado nela era um julgamento, um lembrete de que não pertencia àquele lugar. E, no entanto, dentro dela, algo começou a arder. Uma força inesperada, uma raiva que não vinha do medo, mas da certeza de que não podia continuar sendo um objeto nas mãos dos outros. Levantou a cabeça, e embora sua voz fosse fraca, falou. Não pedi para estar aqui. Não pedi sua proteção. Mas se já aceitei, não me esconderei como uma sombra. O silêncio que se seguiu foi brutal. Os guerreiros olharam uns para os outros, como se não acreditassem que aquela mulher trêmula ousasse falar. O ancião a observou por um longo instante, e finalmente
Baixou o olhar para o chão, como se escutasse algo que os demais não podiam ouvir. A montanha decidirá se tua voz é verdade ou mentira, disse por fim, golpeando de novo o cajado. Nesse instante, o tambor voltou a soar. Já não era um murmúrio distante, mas um rugido que sacudia toda a caverna. As tochas tremeluziram, e uma corrente de ar gelado percorreu o túnel, como se um sopro invisível tivesse atravessado as pedras. Os guerreiros apaches se retesaram, Coatzin cerrou os dentes, e Lucia sentiu o chão tremer sob seus pés. E então, das profundezas da caverna, surgiu um novo som. Um gemido grave e profundo que não parecia humano. O gemido não foi um simples som. Foi um rugido contido, um estremecimento que atravessou as pedras, que percorreu as tochas, e as fez inclinar-se como se uma corrente invisível as arrastasse. Lucia sentiu o ar gelar-se em seus pulmões, como se tivesse respirado água em vez de oxigênio. Os guerreiros apaches, que um instante antes a observavam com desconfiança, giraram ao mesmo tempo para o fundo da caverna. A tensão mudou de direção. Já não era Lucia o perigo, mas o que se agitava nas entranhas da montanha. O ancião, com o cajado tremendo em sua mão ossuda, murmurou algumas palavras em sua língua que fizeram os guerreiros erguerem ainda mais as lanças. Lucia não entendeu, mas Coatzin sim, e seus olhos, até então duros e seguros, escureceram com uma sombra de dúvida. Não pode ser, sussurrou em espanhol, como se falasse consigo mesmo. O guardião está desperto. Lucia recuou um passo, suas costas chocando-se contra a rocha úmida. Que guardião? Perguntou num fio de voz, que mal se distinguia entre o retumbar crescente do tambor e aquele gemido grave. Coatzin não a olhou. Avançou devagar até o centro da câmara, como se o fogo das tochas marcasse um círculo invisível que ninguém mais deveria cruzar. Seus ombros estavam rígidos, sua mandíbula cerrada, e em seu olhar havia um brilho febril que misturava temor com reverência. O som voltou, mais forte. Desta vez não foi um gemido. Foi um bramido profundo que fez cair pó do teto e estremeceu o chão. As paredes vibraram, e a pintura vermelha da rocha, aquela figura de olhos ocos que observara Lucia desde o início, pareceu ganhar vida, seus contornos diluindo-se e movendo-se como se respirasse. Lucia gritou sem querer. Sua voz quebrou-se no ar. E os guerreiros responderam golpeando as lanças contra o solo em um ritmo que tentava imitar o tambor subterrâneo. Era um canto de guerra, um chamado de resistência, ou talvez de súplica. A montanha não era um simples refúgio, era um santuário onde habitava algo que eles mesmos temiam. Do fundo da caverna emergiu um sopro de ar denso, quente, carregado de um cheiro metálico, como ferro oxidado e sangue antigo. E na penumbra, onde o fogo mal alcançava, delineou-se uma sombra imensa, uma silhueta que não se parecia com nada humano. Um par de olhos incandescentes brilhou na escuridão, fixos no círculo de guerreiros, em Coatzin, em Lucia. O guardião da montanha, disse o ancião em espanhol quebrado, como se a sentença fosse demasiado pesada para permanecer apenas em sua língua. Dele decide se o pacto é verdadeiro. Lucia sentiu que o coração se desbocava até doer-lhe no peito. O ar tornou-se espesso, difícil de respirar, e cada parte de seu corpo gritava que corresse, que fugisse daquela caverna antes de ser devorada pelo que nela habitava. Mas suas pernas estavam paralisadas. E o pior era que compreendia o que diziam. A condição que havia aceitado não era um pacto com Coatzin, nem com os anciãos, nem sequer com o clã. Era um pacto com algo mais antigo, algo que não pertencia inteiramente a este mundo. A criatura avançou um passo, e o chão vibrou sob seu peso. Não era totalmente visível, como se seu corpo fosse feito de fumaça sólida, de pedra que respirava, de carne que se confundia com a rocha. Apenas seus olhos brilhavam com certeza. Duas brasas ardentes que vasculhavam até o último recanto da alma. Lucia quis gritar que não. Que ela não pertencia àquilo. Que era um erro. Mas quando abriu a boca, não saiu som algum. O guardião já havia fixado seus olhos nela. Coatzin ergueu o punhal de pedra negra, mas não em gesto de ataque. Levantou-o com ambas as mãos, apresentando-o como oferenda, e murmurou em sua língua com voz grave. Cada palavra era um batimento que ressoava nas paredes. O ancião e os guerreiros o imitaram, entoando um cântico que parecia arrancar-lhes o ar dos pulmões. E então, para horror de Lucia,
Coatzin voltou-se para ela. O guardião quer prova, disse, com uma calma que gelava. Se não aderes, ele te devorará. Lucia recuou, negando com a cabeça, mas a sombra do guardião avançou mais um passo. E a caverna inteira rugiu com um bramido que fez tremer até as entranhas da montanha. A tocha mais próxima explodiu em fagulhas, iluminando por um segundo a silhueta monstruosa. Era impossível defini-la, e talvez essa fosse sua natureza, parte animal, parte pedra, parte espírito. Os guerreiros caíram de joelhos. Coatzin inclinou a cabeça, e Lucia compreendeu, apavorada, que estava sozinha diante daquele juízo impossível. O fogo vacilou, e o guardião abriu sua boca imensa, de onde emergiu um rugido que não era som, mas sentença. O rugido não foi apenas um som, foi uma onda que atravessou toda a caverna, um golpe invisível que esmagou a todos contra o solo. Lucia sentiu o peito fechar-se, como se um gigante lhe tivesse arrancado o ar dos pulmões. O eco não morreu na pedra, mas ficou vibrando dentro de seu próprio corpo, como se aquela voz não fosse ouvida com os ouvidos, mas com o sangue. Os guerreiros inclinaram-se até tocar o chão com a testa, murmurando preces em sua língua, como se essa reverência pudesse aplacar a fúria do ser que os observava. O ancião golpeava o cajado contra a rocha repetidas vezes, marcando um ritmo solene. Um batimento que se misturava aos passos pesados do guardião que avançava desde a penumbra. Lucia, em troca, não conseguiu mover-se. Seus joelhos tremiam, suas mãos estavam geladas, e a garganta era um nó de fogo e areia. Quis fazer o mesmo que os outros, abaixar a cabeça, render-se ao costume do clã, mas algo dentro dela se rebelava. Não entendia por quê. Mas sabia que se baixasse os olhos, se aceitasse a submissão cega, jamais seria reconhecida por aquela criatura que parecia medi-la com seus olhos ardentes. Coatzin levantou-se lentamente, ainda com o punhal de obsidiana nas mãos, e aproximou-se dela. Seu rosto estava tenso, marcado pelo peso do momento, mas em seus olhos havia algo além de dureza, havia expectativa. Como se tudo o que havia acontecido até agora tivesse sido preparação para aquele instante. O guardião quer tua força, disse em voz baixa, quase inaudível sobre o retumbar da caverna, se a ofereceres viverás. Se falhares morrerás aqui, e teu espírito vagará nestas rochas para sempre. Lucia olhou-o, com os olhos transbordando lágrimas que não queria deixar cair. Como posso oferecer algo que nem sequer sei se tenho? Coatzin cerrou a mandíbula e respondeu com um sussurro seco. A força não é teu corpo, é tua vontade. Mostra que não é sombra, mostra que não foges. O guardião rugiu novamente, desta vez mais perto, e a escuridão pareceu quebrar-se sob o fulgor de seus olhos. Sua silhueta era enorme, descomunal, como se a montanha tivesse se encarnado em forma de besta. Suas garras arrastavam-se contra a pedra, deixando fagulhas de fogo, e seu hálito ardente enchia o ar com um fedor metálico, como ferro derretido. Lucia sentiu que o desespero lhe arrancava o coração. Cada fibra de seu ser dizia-lhe que corresse, que buscasse uma fenda, que escapasse ainda que isso significasse cair nas mãos dos soldados. Mas, ao mesmo tempo, no mais profundo, havia algo novo, uma centelha que se negava a apagar-se. Recordou os olhos de Coatzin quando lhe disse que agora lhe pertencia. Recordou o julgamento dos guerreiros que a apontaram como intrusa, e recordou as correntes que quase marcaram o fim de sua liberdade. E então compreendeu que todo esse peso podia transformar-se em arma, que talvez o que o guardião exigia não fosse submissão, mas desafio. Com um tremor nas pernas, deu um passo à frente. O silêncio quebrou-se. Os guerreiros ergueram a cabeça, surpresos de que aquela mestiça ousasse enfrentar o guardião. Coatzin olhou-a com os lábios cerrados, sem intervir, como se soubesse que não poderia ajudá-la ainda que quisesse. Lucia ergueu a voz, quebrada mais firme, e falou encarando o monstro. Não me ajoelharei. Fugi de homens que quiseram acorrentar-me. Sangrei para manter-me viva. Não sou do teu povo, mas também não sou dos que me perseguem. Sou minha, e se queres minha força não a arranques. Eu te dou, mas à minha maneira. As palavras ecoaram na caverna como um trovão. Por um instante, tudo ficou suspenso. O fogo das tochas vacilou. O cajado do ancião deteve-se no ar. E o rugido do guardião transformou-se em um silêncio tão denso que doía nos ossos. E então aconteceu o impensável. O monstro inclinou a cabeça. Seus olhos ardentes se estreitaram, e neles já não havia apenas fúria, mas um lampejo de reconhecimento. Deu um passo atrás,
e sua sombra, que até então se erguera como muralha, começou a desvanecer-se na penumbra, dissolvendo-se como fumaça na pedra. O tremor do chão cessou, o tambor subterrâneo calou-se, e a caverna mergulhou em um silêncio absoluto. Lucia caiu de joelhos, exausta, com o coração golpeando seu peito como se quisesse rompê-lo. Não sabia se havia passado na prova. Não sabia se o guardião a havia aceitado ou simplesmente perdoado sua vida. Mas o que sabia era que havia falado, que havia reclamado um lugar que não pertencia a ninguém além dela. O ancião ergueu-se lentamente. E seus olhos, antes duros como pedra, a miravam com uma mistura de assombro e respeito. Golpeou o cajado uma última vez contra o solo, e sua voz ressoou grave. O guardião não a devorou. Isso significa que agora está unida a nós. Os guerreiros murmuraram, alguns com alívio, outros com rancor. Coatzin, em troca, observava-a em silêncio, com uma expressão difícil de decifrar. Não era alegria, não era orgulho, era algo mais profundo, mais perigoso. Como se no íntimo de seu ser soubesse que o que acabara de acontecer não era um final, mas o começo de uma carga que nenhum dos dois poderia evitar. O eco das trombetas descia pelos túneis como veneno que contaminava o ar. Eram sons metálicos, cortantes, que rompiam o silêncio solene deixado pelo guardião. A cada nota, a tensão na caverna tornava-se mais espessa, como se as pedras mesmas compreendessem que os invasores estavam prestes a profanar um território sagrado. Lucia ergueu a cabeça, ainda ajoelhada no chão, e viu como os guerreiros se levantavam de golpe. Suas lanças brilhavam sob a luz vacilante das tochas, e seus rostos, tensos e sombrios, eram a viva imagem de um povo que sabia que a guerra nunca terminava, apenas mudava de cenário. O ancião apertou o cajado contra a rocha, seus lábios murmurando preces que se perdiam no retumbar distante de cascos e botas. Coatzin, em troca, não rezou. Caminhou até Lucia, levantou-a pelo braço com brusquidão e lhe sussurrou com um fio na voz que a atravessou como uma lâmina. O guardião te aceitou, mas os homens não. Se caíres em suas mãos, tudo o que fizeste aqui se tornará cinzas. Lucia o olhou, com o coração golpeando como um tambor. O que queres que eu faça? Coatzin a sustentou com o olhar, intenso, implacável, como se naquele instante toda a montanha estivesse observando através de seus olhos. A condição ainda permanece. Estás sob minha proteção, mas isso significa que lutarás comigo. Se corres, se duvidas, se te rendes, então não serás nada. Lucia engoliu em seco. O medo a sufocava, mas ao mesmo tempo algo dentro dela ardia com força. Havia desafiado o guardião. Havia sobrevivido a seu olhar, e aquela centelha se negava a apagar-se. Um estrondo retumbou na entrada da caverna. O primeiro disparo de canhão. As rochas sacudiram-se. Pequenas pedras caíram do teto. E a fumaça da pólvora começou a infiltrar-se pelos túneis. Os soldados não se aproximavam com cautela. Chegavam como um enxame disposto a arrasar. Os guerreiros apaches responderam com um rugido que estremeceu a câmara. Alinharam-se na entrada estreita, tensionaram arcos, afiaram facas, e o ancião começou a entoar um canto grave, um murmúrio que logo se transformou em um coro de vozes. O som era primitivo, feroz, e se misturava com os redobres dos tambores coloniais no exterior, criando um choque de mundos que gelava o sangue. Lucia encontrou-se no centro do círculo, com a lança curta que Coatzin colocou em suas mãos. A arma pesava, não só pelo ferro em sua ponta, mas pelo que significava. Já não era prisioneira nem refugiada. Agora era parte de um povo que esperava que demonstrasse sua força. Coatzin lhe sussurrou, sem desviar os olhos da entrada. Não penses, não temas. Crava a lança como se fosse tua voz. O primeiro grupo de soldados irrompeu, gritando com fúria, seus mosquetes prontos. As balas assobiaram na penumbra, arrancando fagulhas das rochas, e os arqueiros apaches responderam com uma chuva de flechas que atravessou a fumaça e se cravou em carne e metal. O choque foi imediato. Homens caindo, sangue respingando na pedra, o cheiro de pólvora misturado com suor e medo. Lucia viu um dos soldados avançar contra ela. Um homem corpulento com a baioneta em riste. Sentiu as pernas tremerem, mas recordou as palavras de Coatzin e apertou com força a lança. Quando o soldado se lançou, fechou os olhos por um instante e empurrou com todas as suas forças.
O impacto foi brutal. Sentiu a ponta atravessar o corpo inimigo. Sentiu um calor viscoso manchar suas mãos. Ouviu um grito abafado perfurar-lhe os ouvidos. O homem caiu, e Lucia ficou ofegante, horrorizada, mas viva. Os guerreiros ao redor não a olharam com desprezo nem com escárnio. Pelo contrário, seus olhos ardiam com algo distinto: respeito. Ela havia cumprido a condição. Havia lutado. O combate intensificou-se. Os soldados tentavam avançar, lançando fogo e aço. Mas a caverna jogava a favor dos apaches. Cada corredor estreito era uma armadilha. Cada sombra escondia uma lança. Contudo, eram demasiados. As trombetas soavam novamente, anunciando reforços, e o eco de botas seguia multiplicando-se nos túneis. Lucia, com o coração batendo num ritmo frenético, compreendeu que aquilo não era apenas uma escaramuça. Era um cerco, uma tentativa de esmagar o clã pela raiz. Coatzin, encharcado de suor e sangue, lutava como um homem possuído. Cada golpe de sua faca de obsidiana arrancava um grito. Cada movimento era feroz e calculado. Mas quando os reforços começaram a abrir caminho, girou-se para Lucia e gritou por cima do estrondo: "O guardião não nos salvou por misericórdia. Ele nos salvou para que cumpras teu destino. Se caímos aqui, cairás tu conosco." O eco de suas palavras a golpeou mais forte que qualquer lança. E antes que pudesse responder, uma explosão sacudiu a entrada. Os soldados haviam aberto um buraco maior, e uma onda de homens armados irrompeu em massa, enchendo a caverna de fogo e aço. O choque foi apocalíptico. A caverna encheu-se de fumaça, fogo e gritos dilacerantes que pareciam provir não apenas dos homens, mas também das próprias pedras que rangiam sob a violência do cerco. As flechas cravavam-se em peitos e gargantas. Os mosquetes estouravam com um estrondo que arrancava ecos infinitos, e o sangue começava a correr como um riacho escuro que se misturava ao pó. Lucia, com as mãos ainda manchadas pela vida que havia tomado, mal conseguia respirar. Seu peito subia e descia com violência, sua lança pesava como se fosse de chumbo. E cada vez que um soldado caía diante dela, sentia que o abismo sob seus pés se abria um pouco mais, mas não havia espaço para o medo. Os inimigos avançavam sem deter-se, decididos a arrasar com tudo, e a única opção era resistir. Coatzin, coberto de suor e sangue que nem todo era seu, lutava como se os próprios espíritos se movessem através dele. Seus movimentos eram rápidos, letais, quase animais. Mas até mesmo sua ferocidade encontrava limites. Os soldados eram demasiados. Seus fuzis disparavam sem cessar. E o buraco aberto na entrada permitia que continuassem entrando sem pausa. Foi então que o rugido voltou. Não era um rugido humano. Não era o clamor de um exército, nem o lamento de um ferido. Era o rugido do guardião. A montanha inteira vibrou com aquele som. As tochas tremeluziram com violência. E a pedra úmida do teto deixou cair fragmentos que quase esmagaram os combatentes. Por um instante, até os soldados se detiveram, aterrados pela força invisível que estremecia seus ossos. Do fundo escuro, além do alcance da vista, emergiu a sombra imensa. Os olhos incandescentes do guardião acenderam-se com um fulgor novo, mais ardente que antes, como se a presença dos invasores o tivesse despertado em toda a sua fúria. Avançou com passos que fizeram retumbar a caverna como se fosse um tambor de guerra. E a cada zancada, o medo multiplicava-se. Os soldados, incrédulos, dispararam contra a silhueta. As balas ricochetearam contra a rocha viva do monstro, estourando em fagulhas inúteis. O guardião rugiu outra vez, um bramido tão poderoso que as chamas das tochas se apagaram por um instante, mergulhando a caverna na mais absoluta escuridão. Só restaram visíveis seus olhos, duas brasas ardentes que pareciam perfurar carne e alma ao mesmo tempo. Lucia sentiu que o coração lhe parava. Já havia enfrentado aquele olhar antes, havia sobrevivido a ele. Mas agora entendia o que realmente significava. Não era misericórdia, era um fardo. O guardião não havia desaparecido depois de seu desafio. Simplesmente estivera esperando o momento em que a condição se revelasse por completo. O ancião, do centro da caverna, ergueu o cajado e gritou com uma voz que parecia arrastar séculos de peso: "Ele despertou por ti, mulher mestiça." A montanha decidiu. Os guerreiros apaches redobraram seus gritos de guerra, lançando-se contra os soldados com uma fúria renovada,
como se o rugido do guardião lhes houvesse insuflado nova vida. Mas os colonos também responderam. Seu medo convertido em raiva, disparando sem controle, empurrando para a frente com a desesperação de quem sabe que recuar. Significava aceitar que haviam despertado algo que nunca deveriam ter tocado. Lucia, presa no centro do caos, entendeu de repente o que estava em jogo. O guardião não havia despertado para salvá-los, mas para exigir sua entrega, sua vontade completa. Não bastava aceitar o pacto em sussurros, nem levantar a voz diante dele. Agora devia agir. Devia demonstrar que seu destino estava atado não só ao povo, mas ao próprio espírito da montanha. Coatzin abriu caminho até ela, com a respiração entrecortada e os olhos transbordando urgência. Agarrou-a pelos ombros, quase sacudindo-a. Escuta-me, Lucia. O guardião não luta por nós. Luta contigo. Se não o guiares, arrasará com todos, apaches e soldados. Decide agora, ou o deserto ficará vazio. Lucia o olhou, com lágrimas ardendo nos olhos. Não entendia como podia guiar uma criatura nascida de pedra e fogo. Não entendia como podia ser ela o eixo de todo aquele conflito. Mas no mais profundo de seu peito, a centelha que havia sentido antes voltou a arder. O guardião a havia escutado uma vez. Talvez pudesse escutá-la de novo. Com a lança ainda na mão, deu um passo à frente. O chão vibrava, os gritos e disparos pareciam afastar-se. E tudo se reduziu àqueles dois olhos ardentes que a observavam no meio da escuridão. Ergueu a voz, forte, clara, com cada palavra nascida do desespero e de uma vontade que ela mesma desconhecia. Basta. Não sou tua inimiga. Não sou presa destes homens, nem sombra para os teus. Sou parte desta terra, ainda que não me reconheçam. Se queres minha força, toma-a. Mas ouve, eu decido contra quem luto. O guardião rugiu. E por um instante, Lucia sentiu que seu corpo se desfazia na vibração, que seus ossos iam se romper sob o poder daquele grito. Mas em vez de devorá-la, a criatura inclinou-se até ela, baixando sua imensa cabeça, até ficar a poucos metros, respirando fogo sobre seu rosto. O ar queimava, o cheiro de ferro era insuportável. Mas Lucia não recuou. Coatzin, ofegante, observava a cena com os olhos muito abertos. Os guerreiros, entre o combate e o assombro, deixaram de gritar. Até mesmo os soldados, horrorizados, detiveram-se ao ver como a besta parecia render-se diante daquela mulher. E então aconteceu o impossível. O guardião rugiu uma última vez. Mas desta vez não foi um rugido de fúria, e sim de obediência. Sua sombra girou em direção aos soldados, e com um movimento devastador de suas garras, derrubou uma dezena de homens de um só golpe. A montanha tremeu, o pó caiu como chuva, e o caos transformou-se em massacre. Lucia, com a lança ainda na mão, compreendeu com espanto o que havia feito. O guardião não era apenas seu juiz. Agora era sua arma. A escuridão da caverna transformou-se em um inferno vivo. O guardião, com suas garras de pedra e seus olhos de fogo, descarregou sua fúria sobre os soldados que haviam ousado invadir o santuário. Cada movimento seu era um cataclismo. Uma garra que se abatia sobre um grupo de homens os fazia voar como bonecos de trapo. Um rugido fazia estourar as rochas e arrancava as tochas de seus suportes. Um golpe de seu corpo contra as paredes sacudia a montanha como se fosse desabar sobre todos. Os soldados disparavam sem cessar. Seus mosquetes trovejavam em meio à fumaça. Mas as balas ricocheteavam inúteis contra a pele pétrea do monstro. O medo converteu-se em histeria. E o que antes era um exército ordenado, agora era uma massa caótica de homens gritando, correndo em direções opostas, disparando no vazio, como se sua vontade de vencer tivesse sido devorada pela visão do impossível. Os apaches, em troca, se transformaram. O rugido do guardião os encheu de um fervor ancestral. Seus gritos de guerra ressoaram com mais força do que nunca. Suas lanças pareciam brilhar sob a luz ardente. E lutavam com uma ferocidade que parecia desumana. Alguns caíam atravessados por balas ou baionetas, mas mesmo à beira da morte mantinham o olhar fixo em Lucia. Como se ela, mais do que a criatura, fosse a razão pela qual ainda resistiam. Lucia permanecia no centro do caos, com a lança apertada entre as mãos, sentindo que o chão tremia sob seus pés e que cada rugido do guardião lhe atravessava as entranhas.
Sabia que havia sido ela quem o despertara, ela quem o guiara, ainda que fosse apenas com palavras. E essa certeza a despedaçava. Não podia escapar da verdade de que agora estava unida àquela besta, e que cada morte na caverna também era parte de sua responsabilidade. Coatzin apareceu a seu lado, com a respiração entrecortada e a pele coberta de cortes e sangue. Seu olhar ardia, não de medo, mas de um estranho reconhecimento. Ele te ouviu através de ti, disse com voz grave. Mais um juramento do que uma explicação. Agora ele te pertence, e tu pertences a ele. Lucia o olhou com o rosto coberto de suor e lágrimas. Não o controlo, apenas o libertei. Coatzin negou com a cabeça, apertando sua faca de obsidiana. Não basta libertá-lo. Se não o guias, nos arrasará a todos, aos teus e aos meus. A montanha não distingue inimigos de inocentes. O guardião rugiu de novo e lançou um golpe para a entrada. A rocha se quebrou, abrindo um imenso buraco por onde o ar frio da noite irrompeu na caverna. O céu estrelado apareceu por um instante. E sob ele, os soldados que ainda esperavam lá fora, recuaram aterrados ao ver a sombra do monstro projetar-se contra as colinas. Lucia, com as pernas tremendo, sentiu que sua alma se despedaçava. Cada movimento da besta era um reflexo de sua própria fúria, de seu próprio medo, como se entre ambos houvesse um fio invisível que se tensionava cada vez mais. Fechou os olhos e com a voz quebrada tentou falar. Basta, não mais sangue. Por um instante, o rugido do guardião cessou. O silêncio caiu como um manto pesado, e todos, apaches e soldados, contiveram a respiração. Os olhos de fogo do monstro se cravaram nela. E Lucia sentiu que a alma se lhe gelava. Aquela criatura a escutava. Sim, mas também a testava. Não bastava pedir. Tinha que decidir. O ancião ergueu seu cajado e gritou por cima do estrondo. A montanha só obedece a quem entrega tudo. Decide, mulher mestiça. Decide se és a ponte ou a fenda que nos sepultará. As palavras a golpearam com brutalidade. Coatzin a fitava, esperando uma resposta. E os guerreiros, mesmo em plena batalha, aguardavam com o olhar cravado nela. Tudo o que havia vivido as correntes da fazenda, a fuga pelo deserto, o olhar do guardião, a condição imposta por Coatzin, a havia trazido a esse instante. Lucia levantou a lança, não contra os soldados nem contra os apaches, mas em direção ao guardião. Sua voz surgiu trêmula no início, mas pouco a pouco foi crescendo, até encher a caverna com um eco que não parecia humano. Se me pertences, luta comigo. Não contra todos, não contra ninguém. Comigo! O guardião rugiu, e desta vez o som não foi de fúria, mas de obediência. Sua sombra girou para a entrada, para os soldados que tentavam reorganizar-se. E com uma investida que sacudiu a terra, lançou-se contra eles, esmagando-os como se fossem folhas secas em meio a um incêndio. O combate transformou-se em uma carnificina. Os soldados foram aniquilados um após outro, presos entre as lanças apaches e a fúria desatada do guardião. Os gritos se apagaram, as trombetas silenciaram, e só restou o eco de ossos quebrando, de rochas desabando, e de um silêncio que chegava pouco a pouco, como a ressaca de uma tormenta. Quando tudo terminou, a caverna estava irreconhecível. Corpos espalhados pelo chão, fumaça pendendo no ar como um véu negro, sangue misturado com terra e cinza. O guardião imenso deteve-se no meio dos escombros, sua respiração ardente iluminando a penumbra. Seus olhos cravaram-se uma última vez em Lucia, e depois, sem mais, recuou para a escuridão do fundo, desaparecendo na mesma penumbra de onde havia surgido. O silêncio foi devastador. Lucia caiu de joelhos, exausta, com a lança ainda entre suas mãos trêmulas. Os guerreiros a observavam, alguns com reverência, outros com temor. Coatzin se aproximou. E ainda que seus lábios não pronunciassem palavra alguma, seus olhos lhe diziam tudo. Ela havia sobrevivido, havia guiado, havia tomado um lugar que não poderia abandonar jamais. A caverna cheirava a sangue e cinza. O ar ainda vibrava com o rugido distante do guardião, embora sua sombra já tivesse desaparecido nas profundezas da montanha. O silêncio era tão espesso que cada respiração se escutava como um trovão. Guerreiros feridos permaneciam apoiados nas paredes, alguns gemendo, outros emudecidos pelo peso do que haviam visto. O ancião seguia de pé, com o cajado entre as mãos,
como se apenas aquele pedaço de madeira o mantivesse unido à vida. Lucia estava de joelhos, a lança apoiada no chão, as mãos trêmulas e cobertas de sangue seco. Seus olhos muito abertos olhavam a escuridão por onde o guardião havia desaparecido, como se a qualquer momento fosse regressar para reclamá-la. Sentia o peito oprimido, não apenas pelo cansaço ou pelo medo, mas porque compreendia com uma clareza brutal o que significava ter sobrevivido. Já não podia voltar atrás. Já não era uma fugitiva, nem uma estrangeira, nem sequer uma prisioneira. Era parte de algo que não compreendia por completo, mas que a havia reclamado para sempre. Coatzin se aproximou lentamente. Seus passos ressoavam pesados sobre a pedra úmida, e quando parou diante dela, não havia dureza em seu rosto, mas uma calma estranha, quase reverente. Inclinou-se, tomou sua mão ensanguentada e a levantou com cuidado, como se segurasse um objeto sagrado. Agora a montanha te leva em seu peito, disse em voz baixa, com um tom que não era de imposição, mas de certeza. Gulsi, e onde fores, o guardião irá contigo. Lucia o olhou com lágrimas ardendo nos olhos. Eu não pedi nada disso. Coatzin apertou um pouco mais sua mão, e seus olhos brilharam com um fogo diferente. Não o da guerra, mas o de uma verdade íntima. Ninguém pede. Mas os espíritos não perguntam, apenas escolhem. O ancião adiantou-se então. Seu rosto estava marcado por rugas profundas, e no entanto em seus olhos havia um brilho que lembrava o de uma criança que contempla o sagrado pela primeira vez. Apoiou o cajado diante de Lucia e falou com uma solenidade que retumbou em todos os cantos da caverna. Hoje a montanha falou. A mulher mestiça desafiou o guardião e o dobrou. Isso a torna algo mais que hóspede ou prisioneira. A partir deste dia, sua voz será ouvida entre os nossos. Seu sangue será sangue da montanha. Um murmúrio percorreu os guerreiros. Alguns inclinaram a cabeça, aceitando o veredito. Outros desviaram o olhar com raiva contida, incapazes de compreender como uma forasteira havia se convertido em símbolo de sua sobrevivência. Mas ninguém se atreveu a contradizer a palavra do ancião. Porque todos sabiam que o que haviam presenciado não era obra de um homem nem de um exército. Era o juízo de algo maior. Lucia fechou os olhos por um instante, deixando que as lágrimas corressem livres. Não eram apenas de alívio nem de medo. Eram o desabafo de tudo o que havia carregado. A fuga, a perseguição, as correntes, a desconfiança do clã, o rugido do guardião. E, sobretudo, a certeza de que já não era dona de seu destino. Coatzin, ainda de pé diante dela, falou de novo. Sua voz era mais suave, mas também mais intensa, como se cada palavra nascesse do mais profundo de seu ser. A condição que te impus já não é um trato entre ti e eu. É um pacto com a montanha. Eu não posso quebrá-lo. Tu não podes quebrá-lo. Ninguém pode. Mas escuta. Não te protegerei apenas porque os espíritos exigem. Te protegerei porque já não sei o que seria de mim sem ti. As palavras a atravessaram como uma lança invisível. Não eram uma declaração de poder. Não eram uma exigência como a daquela noite em que ele lhe disse que devia aceitar sua proteção. Era uma confissão. E nessa confissão, Lucia compreendeu que a condição havia mudado. Já não era escravidão. Era vínculo. O ancião ergueu o cajado uma última vez, e com voz solene encerrou o juízo. O que começou como dívida, agora é destino. E o que foi destino, agora é sangue. Os tambores ressoaram de novo, não com a fúria da guerra, mas com o ritmo lento de um novo amanhecer. Os guerreiros começaram a entoar um canto grave. E o eco se expandiu pela montanha como um rio subterrâneo que arrastava séculos de memória. Lucia se pôs de pé, sustentada por Coatzin. Olhou para a entrada aberta da caverna, onde o céu da madrugada, o ar fresco entrava como um suspiro depois da tormenta. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar sem correntes no peito. Mas ao mesmo tempo, sabia que a liberdade tinha um preço. Não era o fim de sua luta, mas o início de outra mais profunda. Porque o guardião não havia desaparecido, apenas se recolhido. E algum dia, quando a montanha o reclamasse de novo, seria ela quem teria que responder. Lucia apertou a mão de Coatzin, olhou-o nos olhos, e nesse silêncio compartilhado compreenderam que seu destino já não podia separar-se. Haviam nascido em mundos distintos, haviam sido inimigos em potência,
mas agora eram parte de um mesmo pacto, de uma mesma ferida e de uma mesma esperança. O sol se levantou sobre as colinas, iluminando o deserto e tingindo de ouro as rochas manchadas de sangue. E ali, entre a devastação e o renascimento, Lucia soube que já não caminhava sozinha. Caminhava com um povo, com uma montanha, com um amor que havia nascido em meio à fúria e com uma força que a transcendia. Porque às vezes, no coração do deserto, o amor não se escolhe, se impõe como uma condição impossível de rejeitar. Se esta história deixou uma marca na sua alma, nos dê um gostei. Escreva nos comentários a palavra amor para sabermos que você chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.